Eu acho interessante a gente puxar, já que você fez esse parênteses pro seu comentário, Malu, porque assim, a gente observa muito uma falta de entendimento das pessoas sobre a obesidade em relação a o quanto se obtém de sucesso da perda de peso sem medicamento. Porque, assim, nós dois não temos nenhum conflito de interesse, nada, não tem nenhum Não papel tá de nenhuma nada. empresa, enfim, nada. Nem queremos pacientes para isso, nada. Mas o que é a questão? A gente tem também estudos que tentam avaliar o quanto uma pessoa com obesidade consegue perder de peso na média com intervenções de dieta, estilo de vida, comportamento, psicologia e tudo mais. Intervenções bem ativas. Eu vou pedir para o Igor explicar Isso. o Look Ahead e o Direct, porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas com obesidade, eles falham em conseguir perder peso. Aí entra naquilo do viés do sobrevivente, né? Eu vejo que você fala muito do Elon Musk, que em milhões de cenários diferentes, jamais ele conseguiria ter o sucesso que ele teve ali com a Tesla, com a SpaceX, etc. Mas e a gente sempre conhece, eu tenho um amigo que ele tinha 100 e tantos quilos, tinha uma obesidade altíssima, ele conseguiu perder peso sem nada. Mas é uma pessoa. São exceções. A grande maioria não consegue. Fala um pouquinho para ele sobre esses trabalhos, Igor. E essas exceções, elas estão dentro dos estudos também. Se você pega o gráfico de perda de peso, dentro do estudo do próprio Ozempic, né, dos estudos que mostram eficácia lá, eles fazem uma representação visual bem bacana, que é a distribuição de pessoas que perderam determinado percentual de gordura de peso corporal nos dois grupos. E aí, claro, no grupo semaglutida, uma proporção muito grande de pessoas perde muito peso, tipo 40% de peso corporal, tipo uns 20, 15% das pessoas perdem. Mas se você olha no grupo placebo, que não recebeu nada, é só o tratamento de mudança de estilo de vida no geral e uma cápsulazinha de placebo, uma injeção placebo, cara, beleza, a média tem uma perda de peso muito pequena, 3%, 2% ali, dependendo do tempo, do horizonte temporal. Mas tem pessoas que conseguem perder 40%, 35%. Com placebo. Esses são com placebo, sem um medicamento ativo. Esses são os que vão virar um post no Instagram ou uma pessoa num comentário falando, dá certo sim, é só você ter força de vontade. Sim, tudo bem, você teve força de vontade e a outra pessoa lá não teve. Força de vontade, um belo de um efeito Hawthorne também. Exato. Perfeito. Mas assim, quando a gente fala do efeito de uma intervenção em si, a gente não pode pegar uma pessoa isolada e querer extrapolar o que aconteceu com essa pessoa para dizer o que ela fez funciona ou não. Senão eu poderia pegar... tá vendo? Mas é o que mais fazem, né? Exatamente. Se a gente faz isso... É o exemplo do Elon ali. Quantos empreendedores fariam a mesma coisa e teriam o mesmo desfecho? A gente vê isso em bolsa também. Sim. O cara fala, eu vou investir só no Brasil porque tem gente que ficou bilionária fazendo apenas isso. Só que é um no universo de 200 e poucos milhões de pessoas. Vai ter 10 milhões de Barces no Brasil. O cara, ele pega exceção e não pega a regra, né? É justamente esse ponto. Mas qual é a perda de peso média do cara obeso que tenta só mudar de estilo de vida? Porque eu entendo que tem um cara que puxa a média para baixo, mas a maioria deve perder quase nada. Eu introduzo você terminar isso. Porque o que acontece? O que é mudar estilo de vida? A gente está acostumado a falar isso. Então, assim, mudar estilo de vida pode ser eu consultar com um nutricionista, pegar um plano dietético e matricular numa academia sozinho e ficar ali. Isso é uma coisa. Mudar estilo de vida pode ser eu consultar com o nutricionista, reunir 3 vezes na semana com esse nutricionista, ir num encontro de grupo, igual tinha, por exemplo, Vigilantes do Peso, ter 30 sessões de psicoterapia. Um aplicativo. Peraí, eu já tenho um controle maior. Então, assim, esses trabalhos, que é o Look Ahead e o Direct, que o Igor vai trazer, eles tiveram um controle absurdo para tentar controlar o máximo possível aquele ambiente para ver o que a gente teria. Era nesse nível. Era nesse nível? Exatamente. Nesse nível. E é por isso que é difícil extrapolar os resultados. Quando a gente pega esses trabalhos, o Look Ahead foi o primeiro que tentou fazer isso. A publicação dele foi em 2013, numa revista da medicina que existe, né, o New England. E, cara, ao longo de um ano, foi uma redução superior ao grupo controle de 9% mais ou menos de peso corporal. Então, você teve ali uma vantagem bem importante, bem grande, 9% é bastante peso. Só que, primeiro ponto, exige fazer todo esse trabalho, que é um acompanhamento multidisciplinar, que é você conseguir fazer atividade física, ter gente te lembrando para fazer atividade física ao longo de um ano inteiro. Você teve um auxílio também no início do estudo, em que os participantes receberam algumas substituições de refeição. Então não era só, faz uma dieta aqui, toma esse plano e segue. Ele ajudava com o negócio pronto, né? Exato. Que é muito mais fácil do que você ter que fazer. Tinha muita ajuda ali. Exato. E aí isso é um ano. Beleza, a gente consegue fazer a pessoa perder peso durante um ano. Isso foi replicado depois em outro estudo mais para frente. Só que depois no próximo ano, nos próximos 6 meses, não tem como manter. As pessoas vão reganhando peso. Dá uma regressão a uma média daquele peso prévio. Elas não conseguem manter esse comportamento. E assim, é natural, todo mundo. E uma das coisas que a gente pensa muito no platô, né, na perda de peso. Eu tô perdendo peso, mas daqui a pouco eu não consigo mais perder. Muita gente acredita que é porque o metabolismo, né, se acostumou ou o metabolismo desacelerou. Mas na verdade é o nosso comportamento. Só que a gente não consegue avaliar ele acuradamente, né? Então a gente acha que
não está consumindo tanto, mas está consumindo bastante. Tem muito viés nisso. Né? Mas esses estudos foram os dois, né? Tipo, o Luca Red 2013, 2017, 2018 teve o DIRECT, que daí foi em pacientes com diabetes, que foi o primeiro estudo, na verdade, que comprovou que, de fato, perda de peso é o fator principal para manter o diabetes e, na verdade, quando você perde peso corporal, você consegue até reverter. Essa intervenção deles aumentou a chance de você aumentar a remissão você chegar em uma remissão do diabetes em 20 vezes. É absurdo. E foi, assim, um negócio super intenso. Foi 3 meses de substituição de calorias, né? Então, você usar os shakings em vez de fazer a refeição. Depois teve um desmame disso para você voltar para uma dieta. 10 mil passos. Depois sozinho é muito complexo. E tem a questão do obeso, ele tá inserido em um ambiente que é muito mais complexo e que, o Bruno sempre fala isso, uma pessoa que fez por 10 anos a mesma coisa, e aí ela mudou por 6 meses, infelizmente a chance dela voltar é grande, porque ela tem o hábito dela. 10 anos de história de um hábito deletério. Então, é muito complexo, sem contar, e aí é isso que até estavam falando aqui nos comentários, como se o obeso ele tem questões químicas que atrapalham ele. Então, é diferente da gente que tem o peso normal, né? Então, a gente tem os nossos reguladores todos. A gente não tem nenhuma... A nossa leptina funciona bem. Então, tem um monte de hormônios que, para ele, tem uma massa de gordura muito grande, atrapalha muito. Então, é muito fácil você dizer, mas eu consigo emagrecer. Só que não é a mesma coisa para uma pessoa que tem uma massa gorda em excesso. Vou pegar só esse teu gancho do ambiente, porque tem um livro do Malcolm Gladwell, não vou lembrar qual que é agora. Ele tem alguns, né? O Ponto da Virada, o Outlier. Mas tem um onde ele cita as tropas americanas no Vietnã. E como, entre os soldados americanos, o uso de drogas estava se tornando generalizado e os políticos americanos pensaram, quando esse pessoal voltar, teremos um problema de saúde pública. Só que quando eles voltaram, eles pararam de usar droga. Aí viram, olha, lá na guerra, aquele ambiente ruim, todo mundo usando, o cara usava. Quando ele voltou pra família dele, todo mundo certinho, sem usar droga, ele parou. Aí você pega o cara que é obeso, ele tá num ambiente que propicia esse tipo de coisa. Deve estar comendo mal junto com outras pessoas, não se exercita. Geralmente é isso, não é só uma pessoa. A família tá passando pelo mesmo problema, aí o cara vai pra uma intervenção no laboratório. Todo acompanhado, perde muito peso, mas depois ele sai do ambiente controlado e volta pro antigo, ele vai voltar ao que ele era. E de novo, quando eu falo essas coisas, eu não estou falando que eu tô incentivando o uso, eu só tô sendo realista e entendendo que talvez esse remédio realmente seja revolucionário para pessoas que têm esse tipo de doença. Isso é ciência. E assim, eu costumo às vezes falar em algumas aulas algum exemplo. A gente não vê pacientes com obesidade de 75, 80 anos andando por aí. Por 2 motivos. A gente tem uma expectativa de vida menor ou a gente tem uma falta de mobilidade, tá acamado e tudo mais. 6 a 13 anos de redução de peso. Você pode chegar a ter isso dependendo da magnitude, do grau da obesidade. É triste, né? E aí a gente cai no seguinte, a gente está discutindo de medicamentos aqui o tempo todo. E vocês notaram que todos os medicamentos que a gente está discutindo são medicamentos que agem onde? A gente não falou de nenhum termogênico, falou? Não. Por quê? Porque os medicamentos que de fato têm eficácia, eles ajudam a moldar o nosso comportamento. E o nosso ambiente, de fato, como você muito bem trouxe, ele é muito obesogênico, né? Pós-pandemia, então, mudança de dinâmica de deslocamento, né? Do gasto de atividade diária, todo mundo de home office. Muita informação. A gente tem ali, não vou citar nomes, mas aplicativos de comida na palma da mão que tem. O Wesley fazendo uma menção honrosa a ele também. Ele fala, tem tanto de psicólogo, neurocientista puxando técnicas de marketing psicológico no horário que você chega à noite para disparar alguma coisa ali. Então, é um ambiente obesogênico. Na Olimpíada, meio-dia, tinha propaganda de aplicativo de comida. Exato. É verdade. E esse negócio que o André trouxe é bem interessante, né? Tem uma postagem que eu vi, não vou conseguir atribuir o autor na internet, mas foi muito engraçado. O cara postou assim, cara, se você quer ter o mesmo resultado de uma pessoa que tá usando Ozempic para perder peso, é só você seguir ela pro resto da sua vida, é só você ficar seguindo essa pessoa e consumir exatamente o que ela tá consumindo, desde que ela tenha características similares, tipo altura, peso corporal, sexo, idade, cara, você vai perder peso. Agora, a questão é, será que você vai conseguir consumir aquilo? Porque essa pessoa tá com esse efeito ali na supressão do apetite, talvez você não consiga, né, lidar com isso. Mas, em tese, seria só seguir, porque é comportamento, não tem mágica, você não gasta mais calorias ou coisa do tipo. E os outros medicamentos hoje aprovados para obesidade, eles atuam nesses frontes comportamentais, né? Hoje a gente fala muito do apetite hedônico, aquele apetite que geralmente você tem um teto de estresse e ansiedade, ele dá um disparo de você querer uma válvula imediata. Pode ser bebida alcoólica, pode ser compras, apostas, mas geralmente é alimentação. Aquele docinho à noite, uma coisinha né? doce no final do dia ali. E assim,
assim, por mais que a semaglutida não seja estudada para isso diretamente, são alguns neurônios que são ligados ali ao centro de recompensa, né? No núcleo paraventricular, área tegumentar ventral, accumbens, essas regiões assim. A gente tem trabalhos que mostram os receptores de GLP-1 lá que são responsivos. Então, quando a gente vem aqui falar de Ozempic, a gente não quer vender Ozempic, pelo amor de Deus, né, pessoal? Mas assim, perder peso não é estética. E só para finalizar, uma coisa que eu vejo, a maioria das pessoas que têm obesidade hoje, elas não se enxergam com obesidade, principalmente sobrepeso e obesidade grau 1. Eu atendo muitos pacientes que às vezes são pacientes padrão, trabalham o dia todo de home office ou escritório, tem ali o seu 1,75, 92 quilos, eu tô um pouco acima do peso. E aquilo vai indo, 95, 100... É um risco cardiovascular aumentado. Quando a gente fala risco cardiovascular, pessoal, é o maior risco de ter desfechos, como infarto, AVC, que é o que mais mata praticamente, né? É basicamente isso.